bom dia, Cláudio Humberto, a todo mundo que está conosco aqui hoje no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. E no fundo, Cláudio, é tudo a mesma coisa, né? O que a gente está discutindo aqui é como cada país gasta o dinheiro que arrecada dos seus cidadãos. E aí, quando a gente fala em discussão sobre corte de gastos, é justamente isso. Como o Brasil gasta aquilo que sai do bolso de cada um de nós, mais, menos, independente da nossa possibilidade de contribuição, e faz com que isso, de alguma forma, reverta para nós. É essa a função final do Estado. E até já vou pedir desculpas aqui, porque, puxa vida, esse assunto é repetitivo, é chato, aparentemente não sai muito do lugar e não tem saído mesmo. Mas olha, nada é mais importante em relação à discussão de futuro do que isso. Qual é a estrutura de Estado que a gente vai ter para os próximos anos? De que forma o Estado brasileiro vai trazer mais benefícios para nós que estamos aqui no andar de baixo? É isso que a gente está discutindo. Olha, tem números divulgados ontem pelo Tesouro Nacional que mostram exatamente o que acontece agora no Brasil. Gastos e receita aumentando bastante. E são números que se referem ao período de janeiro a setembro de 2024 agora, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os gastos públicos nesse período aumentaram 101 bilhões de reais. A receita também cresceu bem, cresceu 94 bi. Mas tem um gap entre 101 e 94 e esse gap tem aumentado cada vez mais. E olha que a arrecadação no Brasil hoje está em níveis históricos, recorde. É a mais alta desde 97, quando começou a série histórica com esses critérios, com uma alta de crescimento real de 6,4% também nesse período. Ou seja, aumentar a arrecadação, a gente já aumentou e aumentou muito. Não dá, chegamos a um limite. Agora tem que ir para outra ponta, que é a revisão de gastos. O tal do pacote ainda depende de mais uma reunião amanhã, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ontem disse que tem mais um ministério que vai ser incluído nessa redução. Vamos ouvir. As reuniões com os ministérios do Trabalho, Previdência, MDS, Saúde, Educação, elas já se completaram. Então, o que vocês vão ver amanhã na agenda do presidente não tem nada a ver com o que já se encerrou ontem numa reunião com o presidente. O presidente pediu um esforço para incluir um ministério nesse esforço, uma negociação que deve ser concluída até quarta-feira. Qual ministério? Então, eu não vou adiantar porque eu não sei se o ministério vai haver tempo hábil de incorporar o pedido dele, mas acredito que vai haver boa vontade para a gente incorporar uma medida a mais. Boa vontade do ministro, que é funcionário do presidente? Meu amigo, você tem boa vontade ou então o cargo não é mais seu, é assim que funciona em qualquer lugar. Bem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que agora não fala mais em prazo para o anúncio do pacote. Segundo ele, o calendário é do presidente da República. E é mesmo, lembrando que nessa semana há um feriado ao começo do G20 no Rio de Janeiro e ainda a necessidade de alinhamento do pacote com o presidente da Câmara e do Senado. É assim que o Executivo quer conduzir. Vai dar tempo de fazer tudo isso até quarta, amanhã, até quinta, depois de amanhã? É pouco provável, não é? Sobre esse novo ministério que será incluído, sobre qual o ministro da Fazenda faz mistério, 9 entre 10 apostas, 9,5 entre 10, indicam que é o Ministério da Defesa, até porque essa possibilidade já havia sido aventada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, especialmente em relação à previdência dos militares. E aí segue aqui a pergunta, né? O que é que vai vir? Quando? Como? Mas principalmente o quê? Será que é algo mais estrutural para fazer com que o país equalize despesas e receita? E olha, só para deixar uma coisa aqui clara, não é? Em alguns momentos, países têm que gastar mais. Sim, precisam de investimentos, coisas que retornam lá na frente. A questão é que o Brasil tem gastado mais de forma recorrente e sem fazer com que esse gasto a mais reverta em investimentos. Basicamente, o que a gente gasta hoje no país é com aquele dinheiro que já está carimbado, pagamento de funcionalismo público, aquelas despesas obrigatórias, ou seja, é o Estado se retroalimentando. Ele mesmo aumenta de tamanho e vai se consumindo. Então, o que será que vai vir? Será que é algo mais pontual para tentar chegar no cumprimento da meta fiscal do ano que vem? Olhe lá.
Olha, pelas declarações recentes do presidente da República, que é quem vai ter a palavra final a respeito disso, e não só recentes, não é segredo para ninguém, que o presidente Lula, primeiro, não gosta dessa história, entre aspas, de corte de gastos e sempre procura outros culpados para justificar a situação atual. Falou na semana passada de gana especulativa do mercado, subsídios a empresários, emendas parlamentares custando muito. Olha, tudo isso também é verdade, mas cada um, se não fizer a sua parte, não adianta. O fato é que o presidente não está convencido da necessidade de levar esse plano adiante. Vai acabar levando porque tem uma espada ali no pescoço, que é a lei de responsabilidade fiscal ligada à nova regra. Isso tem que ser cumprido, senão o Estado paralisa. Então a gente vai aguardar aqui, contar para vocês. Esperamos que até quinta haja algum tipo de novidade, mas eu não me iludo que quando ela vier, ela vai ser com certeza menor do que as necessidades que nós temos aqui hoje no Brasil. São 8h19 da manhã, quase 8h20 da manhã, e você está acompanhando os destaques do Jornal Gente. Na sequência, vamos falar mais sobre as notícias desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, aqui no Jornal Gente. Continue conosco. Rede Bandeirantes de Rádio.